Oi, pessoal. Continuando então falando sobre arranjos unidimensionais, em particular sobre strings, que são arranjos unidimensionais de caracteres, a gente vai ver nessa aula algumas funções para manipulação de strings, tá? Bom, vamos lá. Só retomando, né, o que a gente falou na última aula, a gente viu que os strings são arranjos, né, de uma dimensão, como qualquer arranjo, eles têm um nome que identifica eles, tem um comprimento, né, um tamanho total, tem as posições lá do arranjo são indexadas, etc, etc. Né? As características que distinguem os strings dos demais arranjos é que eles armazenam texto, portanto, são arranjos de caracteres especificamente, e não só isso, né? Eles armazenam um texto e o texto é delimitado por um caractere especial que a gente chama de _0, que é o que indica o final do string, tá? Então tem esses detalhes aí que a gente precisa controlar quando trabalha com strings. Como ficar controlando isso dá muito trabalho manualmente, né? Em geral, existe uma série de funções que facilitam isso para nós. Então, para a gente não precisar ficar controlando o comprimento do string toda vez que a gente vai, por exemplo, imprimir ele na tela, tem algumas funções que existem aí, estão disponíveis na linguagem para nos ajudar nessas tarefas. A gente viu também, por exemplo, né, na aula passada, que não é possível, ou eu não consigo fazer atribuição direta, né? Eu não consigo, dado que eu tenho num programa lá, por exemplo, dois strings, eu não consigo atribuir um string direto para outro, por exemplo, porque essa operação não funciona, né? A gente não consegue fazer, na verdade, isso com arranjos em geral. Eu não consigo atribuir um arranjo para outro e copiar, porque a ideia da atribuição em geral é copiar o conteúdo do arranjo 2, por exemplo, aqui no caso, né, o nome 2, eu gostaria de copiar o conteúdo para o nome 1. Não é isso que acontece, né? Quando a gente faz essa operação de atribuição aqui, ele atribui os ponteiros, os endereços de memória desses arranjos e acaba que os dois arranjos teriam que apontar para a mesma área de memória, não é exatamente o que a gente quer fazer, né? A gente também não consegue fazer durante o programa a atribuição assim direta, mesmo que a atribuição seja de uma constante texto para um arranjo, tá? Então essas atribuições não funcionam direto durante a execução do programa e tem algumas outras coisas também que a gente gostaria de fazer para onde essas funções de manipulação de strings venham a ser úteis, tá? Então vocês vão ver aí que na biblioteca string.h, depois vocês podem procurar a documentação da biblioteca, né, mas tem uma série de funções lá, algumas delas a gente vai passar aqui nessa aula. Tá? Então vocês incluem a biblioteca string.h nos programas de vocês e ela vai disponibilizar essas funções que a gente vai ver a seguir. Tá? Uma função, a primeira delas talvez, que existe nessa biblioteca, é a função gets, que permite que a gente leia um texto, certo? A gente já fez leitura de texto, né, com o scanf, por exemplo, scanf, se a gente coloca lá 1%s, ele permite que a gente leia um texto que o usuário digita. E aí a gente viu que tem algumas limitações no scanf, como por exemplo, o scanf não permite que a gente digite com %s, assim, não permite que a gente digite textos que tem espaço em branco, entre outras questões, né? Então o gets é uma função que facilita isso para nós, tá? Para usar essa função, né, basicamente a gente inclui a biblioteca string.h, como todas as outras que a gente vai ver daqui para frente. A gente chama a função pelo nome dentro do programa e passa direto para essa função como argumento aqui entre parênteses, né? Então eu passo o único argumento aqui é o nome do string que eu quero ler. Então eu declaro meu string em algum lugar do programa, depois eu posso fazer uma chamada ou várias chamadas da função get para ir lendo o texto para dentro desse string ou desse arranjo de caracteres. Tá? Uma questão importante a cuidar aqui no get é que o get não controla quantos caracteres vão ser fornecidos. Tá? Então, se por acaso eu tenho um string que tem capacidade para armazenar 100 caracteres, por exemplo, o get não vai controlar que o usuário digite apenas 100 caracteres. Ele vai ler quantos caracteres o usuário digitar até que o usuário aperte Enter. Então, isso é uma questão que tem que ser usada com cuidado, né, aqui no caso do get, porque a gente não consegue fazer esse controle. Tem outras funções que fazem esse tipo de controle, são funções para manipulação de arquivos, a gente vai ver mais para frente também nesse curso. Tá? Então, cuidem com isso. Né?
Aqui tem um exemplo, tá? Então imaginem lá, por exemplo, que eu quisesse fazer um programa para ler o nome do usuário e depois imprimir o nome na tela. Coisa bastante simples, tá? Então, esse programa está aqui, né? O programa começa, declara-se então um arranjo de 10 posições que a gente chama de nome. Esse arranjo aqui é de caracteres, portanto, é um arranjo que pode armazenar um string de até 9 caracteres. E lembrando que tem que ter os 9 caracteres que o usuário vai digitar, mais um /0 no final. Então, essa leitura aqui vai ter que ler até 9 caracteres no máximo. O usuário vai ter que se cuidar para digitar até 9 caracteres. Então, né, o programa pede para o usuário digite um nome e logo depois ele usa a função gets para ler o nome do usuário. A vantagem principal aqui, claro, a simplicidade, né? Eu não preciso botar % nada, né? O scanf tem toda aquela particularidade lá que tem que escolher %s, etc. Passar depois da vírgula o nome do string. Então o gets é bem mais direto, né? É simplesmente gets, entre parênteses, o nome da variável que eu quero aqui, que no caso é nome, que é o nome do usuário. Então, fica dessa forma aqui o uso do gets num programa, né? Então, logo depois ele diz o nome lido foi, né? E aí usou, por exemplo, o printf aqui para imprimir na tela. A gente já vê outras funções para imprimir texto também, mas o printf permite que a gente imprima um texto na tela dessa forma aqui, tá? Então, o resultado disso aqui seria algo do tipo, né? A primeira mensagem digite um nome, né? O usuário escreveu aqui um nome e logo depois apareceu o nome lido foi, né? E o mesmo texto, né, que foi digitado aqui em cima. Então, o usuário digitou um nome, apertou Enter, né? E logo depois tem essa mensagem aqui, né? O nome lido foi e o texto ali. Então, esse é um exemplo de uso do gets. Uma outra função, o inverso do gets, é a função puts, que faz o que faz o printf. Então, ela imprime na tela um texto, tá? Então, de novo, as funções gets e puts, elas são específicas para string, então, em geral, elas vão sempre receber um string e manipular só aquele string. Então, a função puts, diferente, por exemplo, do printf, ela só imprime um texto que esteja dentro de um string na tela. Então, ela não permite todas aquelas formatações de %d para imprimir variáveis inteiras, etc, etc. A gente tem que só imprimir um string na tela. Quando a gente quer imprimir um string, ela é perfeita, né? Mas quando a gente quer imprimir outras coisas, como conteúdo de variáveis inteiras ou outras formatações, em geral a gente acaba tendo que voltar para o printf, tá? Mas vamos para o uso do puts, tá? A função puts, né? Put_s, né? Então coloca um string na tela, acho que essa é a ideia do nome da função, é chamada de uma forma bem parecida com o get. Então é puts e o nome da string. Aqui um exemplo de uso da função puts. Então eu, por exemplo, né, poderia estar fazendo aqui um programa para onde o usuário digita um nome, mesma coisa de antes, o usuário vai lá, digita um nome e depois eu imprimo o nome usando puts, tá? Então aqui eu usei 2 vezes a função puts. A primeira chamada da função puts é feita passando um texto entre aspas, aqui que é uma constante texto. Então ela aceita também isso, aceita que eu imprima uma constante texto. E a segunda chamada é passando o vetor nome aqui, né, a string nome para ser impressa na tela. Então fiz 2 chamadas da mesma função, uma logo depois da outra, passando na primeira uma constante texto, na segunda um string para ele imprimir na tela. O resultado disso aqui é o seguinte, né? Então apareceu lá digite um nome, que é esse printf do início. Logo depois tem o gets nome, que vai ler esse valor digitado pelo usuário aqui, né? Depois aparece a mensagem a seguir o nome digitado. Notem que tem uma quebra de linha aqui, tá? Então isso aqui é essa execução do puts. Percebam que não tem um /n aqui no final, então isso é uma característica do puts. O puts inclui um /n no final do texto impresso. Então aqui no final, mesmo que eu não coloque um /n, ele vai botar uma quebra de linha aqui, tá? Então isso é importante ter em mente, que sempre que eu imprimir um texto com puts, ele vai botar um /n no final, que é o que está acontecendo aqui também nesse caso, né? O usuário digitou lá um nome, que é esse nome aqui, 2 palavras, né? E ele imprimiu 2 palavras e uma quebra de linha. Então dá para ver que veio para a linha de baixo aqui depois da impressão do nome. Então a gente tem que cuidar. Se a gente não quer essa quebra de linha no final do texto, né, impresso,
a gente precisa usar printf, outra função, né? Porque o puts vai colocar uma quebra de linha. Tá? Então, essas são as características aí principais do puts, isso aqui é um exemplo de uso, tá? Vamos adiante. strcopy, tá? Ou strcpy. strcopy, ele copia um string origem para um string destino. Então, serve para fazer aquelas atribuições que a gente não consegue fazer diretamente. Como strings são arranjos, eu não consigo atribuir um arranjo para outro arranjo direto. Para copiar o conteúdo de um arranjo para outro arranjo, eu preciso ou fazer isso manualmente, né? Percorrer o arranjo, copiar posição por posição, ou então, no caso de strings, eu posso fazer isso com essa função que copia o string para mim. Então, como strings são frequentemente encontradas em programas e são muito copiadas de um lugar para outro, em geral isso aqui é o jeito mais prático de se fazer. Para fazer a chamada da função strcopy, então eu vou ter lá um string destino e um string origem, tem que passar os dois, né? Então eu tenho que ter dois strings declarados e eu tenho que copiar de um para o outro. A cópia é sempre feita deste string da direita para o string da esquerda, então é feita nesse sentido. E o que tiver no conteúdo do string destino é sobrescrito. Então, se tem alguma coisa lá no string destino, ele vai escrever por cima e trocar o conteúdo, deixando ele igual ao string origem. Ele faz a cópia de um string para o outro. Cuidem porque também a strcopy não fica controlando os tamanhos dos strings, tá? Então, vocês têm que copiar strings que sejam compatíveis. O texto que tem lá na origem tem que caber no string destino, tá? Então, é o programador que tem que controlar essas coisas. Aqui tem um exemplo de uso da função strcopy. Então, por exemplo, né, eu poderia fazer um programa lá para onde eu faço um verificador ortográfico, alguma coisa assim. Então, eu pego a palavra que o usuário digitou, copio para um outro lugar e depois tento modificar aquela palavra para sugerir, fazer uma sugestão, por exemplo, de modificação. Só que eu não quero perder a palavra original que o usuário digitou. Então, tem várias situações em que eu quero copiar o texto de um lugar para outro, para ter uma cópia daquele texto em outro lugar e fazer manipulações, por exemplo, no texto original, nesse caso, por exemplo, do corretor ortográfico. Então, tem situações em que isso acontece e para fazer isso eu uso o strcopy em geral. O strcopy está aqui, né? Basicamente o que eu tenho que fazer é, dado um string origem lá, qualquer, então aqui, por exemplo, eu li um string origem com gets, né? E eu copio o string origem para o string destino, que não tem nada, né? O string origem e destino tem o mesmo tamanho, né? Tem no máximo 10 caracteres aqui. Então eu vou copiar todo o conteúdo do string origem para o string destino com essa operação. E logo depois eu vou imprimir ele na tela, tá? Então o resultado disso aqui, né? Mesma coisa, né? Eu peço para o usuário informar um nome, leio esse nome com gets, que vai ser esse string origem aqui. O usuário digita lá um nome, né? E logo depois eu fiz esse printf aqui com o string destino. Então, o string destino aqui foi alterado, né, nesse strcopy e notem que ele tem exatamente o mesmo conteúdo que tinha o string origem, certo? Mais uma função, strcat. Tá? Strcat serve para concatenar dois strings. Então, eu vou ter dois strings e eu quero unir eles, fazer um string só, colocar um string no final do outro, assim, né, mais ou menos. Então, se eu tenho duas palavras, por exemplo, eu quero juntar as duas palavras num string só. Essa é a ideia do strcat. A chamada do strcat é muito similar à do strcopy, então é strcat, string destino e string origem, tá? São dois parâmetros aqui que eu tenho que passar, separado por vírgula. Então, eu vou copiar para cima desse string destino, copiar não, né? Eu vou concatenar nesse string destino o string origem. Só que aqui eu não vou sobrescrever o conteúdo do string destino. Eu vou colocar no final desse string destino os caracteres que tem no string origem. Como é que isso funciona? Tá? Então, aqui o mesmo exemplo, né? Eu peço para o usuário fornecer um texto, leio esse texto origem aqui com gets e logo depois faço uma cópia desse texto aqui antes, né, de fazer o cat aqui embaixo. Eu faço uma cópia desse texto aqui para esse string destino. Então, notem que agora o string origem tem conteúdo, que é o usuário que vai digitar. O string destino tem conteúdo, que é esse conteúdo aqui que foi copiado para dentro do string destino. Então, eu não faço uma atribuição direta, eu faço uma cópia aqui do string, desse texto aqui, né, para cima do string destino.
Então lembro que a gente não consegue fazer uma atribuição de um texto no meio da execução de um programa para um string, né? Eu só consigo fazer a atribuição na declaração. Né? Poderia ter feito essa atribuição aqui em cima direto, mas eu estou fazendo durante a execução do programa, então eu estou fazendo essa atribuição com a cópia. Tá? Então eu tenho que copiar essa constante texto aqui para esse string destino, certo? Por isso esse strcopy aqui. Então agora, o string origem vai ter o texto que o usuário digitou e o string destino vai ter o texto digitado foi : E o strcat vai concatenar o string destino e o string origem. Então ele vai pegar esse string origem e concatenar com esse string destino aqui. Notem que o string origem tem 20 posições e o string destino tem 40. Por quê? Porque eu preciso comportar todo o tamanho dos dois strings. Então, esse texto aqui vai ter que ter no máximo 20 caracteres, o texto digitado pelo usuário vai ter no máximo 20 caracteres, e se os dois tiverem 20 caracteres, eu preciso que os dois concatenados não ultrapassem esses 40 caracteres aqui. Tá? Então, essa é a ideia. O programador precisa se precaver, né? Tem que escrever o programa de uma forma que os strings não ultrapassem os tamanhos dos vetores. Tá? Então, por exemplo, né, o usuário vai fornecer esse texto aqui, né, "C is beautiful", e o que vai ser impresso na tela depois, né, nesse printf aqui, né, que é esse string destino que foi concatenado. Então, o string destino é a concatenação do que tinha nele, mais o string origem. Então, ficou dessa forma aqui. O texto digitado foi : que é isso aqui, né, mais o que o usuário digitou, que é isso aqui. Ele juntou tudo num texto só e imprimiu na tela. strlen é uma função que é bastante utilizada, ela retorna o comprimento de um string, então ela é um pouco diferente dessas que a gente está vendo até agora, né? Dado um string, a função strlen conta quantos caracteres o string tem. Então, quantos caracteres tem até, por exemplo, o /0. Isso é muito útil quando eu tenho que percorrer um string, por exemplo. Né? Se eu precisar percorrer um string e eu preciso percorrer caractere a caractere para fazer substituições ou procurar caracteres ou qualquer coisa assim, em geral a strlen é muito facilita bastante porque ele vai me dizer quantas vezes eu tenho que repetir e eu não preciso ficar procurando pelo /0 para fazer isso. Então facilita bastante, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço a strlen? A chamada, né? Strlen pelo nome, entre parênteses, o string. A diferença da strlen é que o que a gente quer dele em geral é o que ele retorna. E vamos ver como é que a gente usa isso aqui num exemplo, tá? Tá aqui. Por exemplo, né, eu estou fazendo aqui um programa onde o usuário fornece um texto, eu leio o texto com gets, e aqui embaixo eu estou fazendo um printf, tá? Então o printf vai ter o seguinte, printf %s, portanto vai ter primeiro um texto, tem comprimento de %d. Então é um texto, né, e depois um inteiro. O que é esse inteiro aqui? É o strlen do texto. Então, eu estou fazendo a chamada da função, a função está retornando um inteiro, e esse inteiro aqui eu estou imprimindo direto nessa mensagem na tela. Tá? Então, eu posso fazer isso, posso fazer chamadas de função e imprimir direto. Eu poderia fazer a chamada da função strlen também e atribuir para um valor inteiro, se eu quisesse. Né? Eu poderia declarar uma variável inteira lá e fazer, por exemplo, x, né? E fazer x recebe strlen texto, e o x também vai receber o número inteiro correspondente ao comprimento do texto. Né? Posso usar isso depois em estruturas de repetição, posso usar o número inteiro para o que eu quiser, para o que for útil. Né? Então ele é um número inteiro como qualquer outro, o retorno dessa função aqui. Certo? Então, por exemplo, né, o que vai acontecer é, na execução desse programa, vai aparecer a mensagem, né? Forneça um texto, o usuário vai digitar alguma coisa, aí vamos supor que o usuário digitou isso aqui, alô mamãe, e o que o printf faz logo depois é escrever o texto, né? Alô mamãe, que é esse %s aqui que foi substituído pelo conteúdo da variável texto, tem comprimento, né? Tem comprimento, %d, que é esse inteiro aqui. Esse inteiro aqui é 10, que é a execução de strlen texto, que é exatamente o comprimento dessa string aqui. Tá? Última função que a gente vai olhar, strCompare, tá? strcmp. Ela compara dois strings.
E essa também é uma função bastante importante e a gente também tem que trabalhar com o retorno dela, tá? Ela serve para comparar strings e dizer se um string é maior que o outro ou menor, né? Ou se eles são iguais, tá? Então a gente pode usar essa função em uma série de aplicações, né? A gente pode usar para ordenar strings, então dizer que, por exemplo, ordenar em ordem alfabética, né? Colocar em ordem alfabética palavras, ou então simplesmente para comparar o texto, né? Eu peço para o usuário digitar uma senha, por exemplo, e aí comparo lá se o usuário digitou a senha corretamente. Então facilita bastante porque ele implementa a comparação de texto que eu não preciso fazer manualmente, eu não preciso comparar caractere a caractere, como se fosse uma comparação de vetores, por exemplo. Tá? Então, o uso dessa função, similar às anteriores, né, a gente faz uma chamada pelo nome, entre parênteses, a gente vai passar dois strings para serem comparados. Tá? Se o string 1, tá, o resultado dessa função aqui é o seguinte, se o string 1 e o string 2 forem iguais, a função retorna 0. Então, se o retorno dessa função for 0, significa que os dois strings são exatamente iguais. Tá? Se o string 1 for maior que o string 2, a função retorna um valor positivo. Então, ele vai comparar os dois, se eles forem iguais, vai retornar 0. Se o primeiro string é maior que o segundo, ele retorna um valor positivo. E por maior que o segundo, entendam que ele vai comparar caractere a caractere, né? Até como a gente compararia para colocar coisas em ordem alfabética, por exemplo, né? Compara todos os caracteres um a um até achar um caractere que seja maior, esteja mais na frente no alfabeto do que o outro, por exemplo. E se esse for o caso, né? Se for o caso do string 1, ele vai dar positivo. Se for o caso contrário, né? Ele vai dar negativo. Então, se o string 1 for menor do que o 2, ele vai dar negativo. Se forem iguais, vai dar 0. Então é isso, tá? É aqui que a função, que essa função faz. Atentem para uma coisa, né? Que a função strCompare, ela usa a tabela ASCII para fazer as comparações, e na tabela ASCII as letras maiúsculas vêm antes das letras minúsculas, tá? Então, basicamente, a gente ordenaria, se a gente estivesse usando, né, strCompare para ordenar strings em ordem alfabética, por exemplo, a gente acabaria ordenando os strings que têm letras maiúsculas antes do que os strings que têm letras minúsculas. Mas é uma característica da função. Se a gente quer diferente, a gente tem que implementar a nossa própria função de comparação de strings. Tá? Bom, isso aqui é um exemplo de uso da função strCompare. Tá? Então está aqui a função strCompare. O que esse programa aqui faz, tá? Ele lê dois textos, S1 e S2, então são dois strings. Os dois strings têm o mesmo tamanho, aqui até 40 caracteres, e é o usuário que digita. Se o usuário... Aí, basicamente, o que a gente vai fazer é faz a chamada da função, um pouquinho diferente do que a gente fez com a strlen, que a gente vai atribuir o resultado dessa função para uma variável aqui, tá? Então, notem que eu usei uma variável inteira, e vou atribuir o resultado da função strCompare para essa variável inteira. Eu estou comparando os strings 1 e 2, tá? Então, o S1 e o S2 vão ser comparados. Se o resultado for igual a 0, se esse resultado aqui for igual a 0, o que a gente vai dizer é que os strings são iguais, certo? E vou imprimir o resultado aqui. Se não, se o resultado for maior do que 0, se o resultado for positivo, então o S1 é maior do que o S2, tá? Então esse é o resultado, a segunda possibilidade. Ou então, né, se não for igual a 0 e não for maior que 0, só pode ser menor do que 0, então a última opção aqui é o S2, que é esse que vai ser impresso na frente, é maior do que o S1, tá? E ele vai imprimir também o resultado na tela. O resultado disso aqui é o seguinte, né? Eu vou fornecer um texto, que vou chamar de um texto, vou fornecer outro texto, que eu vou chamar de outro texto, né? Isso aqui é o que o usuário escolheu digitar, e o resultado que vai dar aqui é um texto é maior do que outro texto. Maior significa estar depois no alfabeto, tá mais à frente, né, no alfabeto, porque esse primeiro caractere aqui, né, U, está mais à frente no caractere no alfabeto do que o caractere O, por exemplo, certo? Um outro exemplo, tá? Um último exemplo,
completo, né, usando várias funções de resolução de um problema qualquer, um exemplo de resolução de um problema. Tá? Então, o problema aqui era, né, dados um string e um caractere informados pelo usuário, dizer quais posições do string o caractere aparece. Então aqui é um exemplo de processamento de texto que não tem uma função pronta, não tem uma função pronta que resolva isso para nós. A gente precisa implementar, certo? Como é que a gente faz isso? Né, eu tenho lá um texto, né, que o usuário informou e um caractere. Então vamos supor que o usuário digitou lá o nome dele e um caractere a mais, A, por exemplo. Tá? O usuário digitou esse texto e esse caractere, ele quer saber em quais lugares, ou quantas vezes, em quais posições esse caractere vai aparecer. Como é que a gente faz isso? Né? Por exemplo, aqui, tá? A gente vai declarar aqui as variáveis, né? O nome do usuário está declarado aqui como máximo, que é 30 mais 1, então 31 caracteres tem, 30 caracteres tem o nome do usuário, mais 1 por causa do /0, né? E a variável charact, essa aqui serve para ler o caractere, vai servir para ler o caractere extra que o usuário vai digitar. Eu tenho outras variáveis auxiliares que eu vou usar aqui, tamanho, achou, etc. A gente já vai ver para que elas vão ser usadas. Mas basicamente o que a gente faz é, a gente começa o programa, o usuário digita um texto, tá? Então a gente já informa para ele qual é o tamanho máximo do texto que ele vai poder digitar. Logo depois, eu vou ler esse texto usando gets, que é a função que a gente viu nessa aula, né? Eu vou ler o texto usando gets diretamente para poder ler texto com espaço e etc. Né? Eu vou pedir para o usuário informar qual caractere ele gostaria de localizar e ler um caractere. Então aqui, né, notem a diferença, né? Eu estou lendo um texto com gets e um caractere eu estou lendo com %C. Normal, como a gente fazia lá desde o começo do semestre. Né? Como é um caractere, eu uso %C, boto um E comercial aqui na frente e leio só um caractere. Se fosse um inteiro, leia com %D e botaria o E comercial. Igual como eu faço as leituras desde sempre. Tá? E aí, qual é a lógica aqui? Tá? A lógica vai ser a seguinte. Eu vou setar essa variável aqui que eu estou chamando de achou, vou setar para 0. Por quê? Porque ela vai indicar se eu encontrei ou não encontrei o caractere no string. Se por acaso eu não encontrar o caractere no string, se eu entrar nesse laço aqui, por exemplo, e não encontrar nenhuma vez o caractere no string, eu vou chegar aqui no final e vou fazer um teste, né? Se não achou, basicamente é assim que a gente lê isso aqui, né? Significa, se achou for igual a 0, isso aqui vai dar verdadeiro, né? Ou seja, se achou é falso, 0. Ele vai inverter o valor, isso aqui vai dar verdadeiro. Então, se eu não achei nada, basicamente o que eu quero dizer é que o caractere, esse caractere aqui que o usuário digitou, não foi encontrado. Se eu achei, né, se eu entrei aqui e achei, em algum momento achou vai virar 1 e essa mensagem nunca vai ser impressa. Como é que eu acho alguma coisa dentro de um string, né? Eu posso percorrer o string e olhar caractere a caractere, porque o string de fato é um vetor de caracteres e eu posso olhar um por um os caracteres e comparar eles, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um for para fazer uma repetição. Esse for vai começar em 0 e ele vai percorrer o string até strlen nome. Então lembram da função strlen, que retorna o comprimento de um string. A gente pode usar ela direto num for, por exemplo, para fazer para percorrer o string só até o seu limite, né? Não percorrer até os 30 lá, as 31 posições do string, porque lá para frente pode ser que não tenha nada, pode ser que o usuário digite 5 caracteres só. Tá? Então eu tenho que percorrer só até o comprimento do string. Então eu vou de 0 até o comprimento do string, é o que diz isso aqui, somando de 1 em 1 no i. Depois eu vou acessar o vetor nome na posição i e comparar com o caractere. Então cada posição i do vetor nome é um caractere, certo? Assim como a gente comparava lá, percorrendo vetores de inteiros, a gente comparava com números inteiros, por exemplo. Então é a mesma coisa, eu comparo aqui caractere com caractere. Se, por acaso, o que tem na posição i aqui, que é um caractere, for igual ao caractere que o usuário digitou, então nesse caso eu achei o caractere. E aí eu imprimo na tela, caractere tal encontrado na posição tal, certo? O caractere é esse aqui, tanto faz, né? Porque nome e caractere são iguais, eu poderia imprimir qualquer um dos dois, eles vão dar certamente o mesmo resultado. E
e é a posição do vetor onde eu achei esse caractere. Tá? Então, isso aqui é o que faz esse programa. Então, por exemplo, né, isso aqui é uma execução desse programa. Eu poderia pedir para o usuário digitar um texto de no máximo 30 caracteres, que é o que está fazendo essa primeira linha aqui. Tá? O usuário digitou isso aqui, né, já sei tudo de strings, e aqui o caractere a localizar, certo? Aqui essa linha, o caractere a localizar e scanf. Scanf vai ler esse E aqui, por exemplo, tá? Em que posições aqui tem um E aqui, né, no sei, tem um E aqui no D. Então tem dois E's nesse string. Ele vai percorrer da posição 0, né, vai olhar posição por posição, então na posição 0 não tem, na posição 1 não tem, na posição 2 não tem, 3, 4, certo? Então na posição 4 ele encontrou um E, que é o que está fazendo essa linha aqui, ele comparou, né, um por um, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, até a posição 4. Quando na posição 4 ele encontrou o caractere E, ele imprimiu essa mensagem na tela. E foi adiante, seguiu procurando, né? Vai passar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vai chegar no próximo E e vai imprimir de novo a mensagem na tela, né? Caractere encontrado na posição 13, certo? Bom, era isso em relação a exemplos de funções para manipulação de strings. Antes de finalizar essa aula, eu só queria fazer algumas considerações finais para a gente lembrar alguns elementos importantes que apareceram, né, ao longo de todas as apresentações sobre manipulação de strings e vetores de caracteres em geral. A primeira questão é que é a representação de vetores de caracteres, de constantes com caracteres, entre aspas duplas e entre aspas simples, né? Então a gente viu, por exemplo, que quando uma constante caractere está entre aspas duplas, seja um caractere ou vários caracteres entre aspas duplas, né? Essa constante é do tipo string, né? Então ela é um vetor de caracteres, de fato, né? Então, por exemplo, há um caractere A maiúsculo entre aspas duplas e um caractere A maiúsculo entre aspas simples não são a mesma coisa, tá? Isso aqui é uma constante string, né? Uma constante de texto, portanto, aqui nessa constante a gente tem dois caracteres, né? O A e o /0. Poderia ter vários caracteres aqui, mais o /0, então isso aqui é sempre como se fosse um vetor de caracteres, tá? Só que constante. Então, quando eu uso isso aqui nos programas, quando aparecer um texto entre aspas duplas num programa, é uma constante string, agora a gente sabe o que é isso. E quando aparece uma constante entre aspas simples, aí no caso é sempre um caractere só entre aspas simples, é uma constante do tipo caractere. E aí a gente viu que isso faz diferença, né? Então, por exemplo, eu posso fazer atribuição para variáveis do tipo caractere de constantes, né, entre aspas simples, que são constantes do tipo caractere. E eu não posso fazer atribuição para vetores de caractere, né, de constantes do tipo caractere, ou mesmo de constantes do tipo string, essas constantes entre aspas duplas, porque seria atribuição de vetores, isso não dá para fazer durante a execução do programa. Tá? Então, a gente viu e debateu essas coisas aqui com vários exemplos ao longo dessas últimas aulas. Outra questão é que, por definição, todo string é terminado em /0, então até os constantes, né, até essas strings constantes, como A entre aspas duplas, são terminadas em /0. E um vetor de caracteres, um string é sempre um vetor de caracteres, certo? Então, ele é um vetor de caracteres especial, um vetor de caracteres que tem um /0 no final. Agora, nem todo vetor de caracteres é um string. Então, eu posso ter exemplos de situações, ou de programas, ou de problemas que eu quero resolver, onde eu preciso de um vetor de caracteres. Esse vetor de caracteres não necessariamente é um string. Então, se ele não tiver um /0 no final lá, ele não é considerado um string. Por exemplo, eu poderia ter um vetor de caracteres que tem lá todos os caracteres que representam vogais ou consoantes, por exemplo. Então vai ser um vetor de caracteres com um número fixo de posições lá, com todas as letras que representam as consoantes do alfabeto, por exemplo. Isso não é um string, né? Não é um string, em geral,
Strings são esses que a gente usa para fazer leitura e escrita na tela, né? A gente lê dados do usuário, escreve dados na tela, etc. Para isso, geralmente a gente usa strings. Quando a gente usa um vetor de caracteres simplesmente como vetor, para preencher o vetor lá em todas as suas posições, colocando caracteres lá em cada uma delas, não necessariamente isso é considerado um string, tá? Então, era isso por hoje, né? A gente fica com essas considerações para finalizar essa matéria de strings e vamos fazer alguns exemplos práticos aí também para fixar, certo? Valeu então, até a próxima.